Existe um dia que o futebol paulista simplesmente deixou de fazer sentido. Um dia em que torcedores do Sport Clube Corinthians Paulista torceram pro São Paulo Futebol Clube. Do que isso, um jogador foi vaiado por fazer gols. Mas não qualquer jogador, grafite. Hoje, você vai entender por que até hoje esse episódio gera revolta. Contexto completo do campeonato. Para entender essa história, a gente precisa voltar para 2004. O Campeonato Paulista daquele ano tinha um formato completamente diferente. 2 grupos, com 10 times cada. Os melhores avançavam, e os últimos eram rebaixados, sem segunda chance. Era um sistema cruel. Um erro podia custar uma temporada inteira. A crise do Corinthians. E o Corinthians estava vivendo exatamente esse pesadelo. Uma campanha irregular, cheia de tropeços, que levou o time para uma situação perigosa. 9º colocado, com 8 pontos. E logo atrás, o Clube Atlético Juventus, com 6. Um passo do desastre. E o pior, faltava apenas uma rodada. A matemática do rebaixamento. A conta era simples, mas assustadora. Se o Corinthians perdesse e o Juventus vencesse, era rebaixamento. Sem discussão, sem salvação. Chegou o dia 14 de março de 2004. 2 jogos, ao mesmo tempo. Corinthians versus Portuguesa Santista. São Paulo versus Juventus. O destino estava armado. Derrota do Corinthians. O Corinthians entrou pressionado. A Portuguesa Santista ainda brigava por vaga e não facilitou. Final de jogo, 1-0. Agora, o Corinthians estava nas mãos do rival. Muito mais absurdo. E foi aí que o futebol mostrou o seu lado mais estranho. O rival virou salvação. Torcedores do Corinthians começaram a torcer pelo São Paulo. Sim, pelo maior rival. O impossível aconteceu. São Paulo enfrentava o Juventus. E o começo parecia normal. Até que grafite apareceu. Primeiro gol. Depois, o segundo. 2-0. O herói virou vilão. Porque nas arquibancadas, vaias, gritos de Juventus. Uma cena inacreditável. No segundo tempo, o clima ficou ainda mais pesado. O Juventus diminuiu, 2-1. E então, o lance que até hoje gera discussão. O gol de empate, anulado por impedimento, por Salvio Spínola. Uma decisão que mudou tudo. O São Paulo segurou o resultado. Final, 2-1. Deu a porra, fudeu, foi tudo. Uma decisão que mudou tudo. O São Paulo segurou o resultado. Final, 2-1. E com isso, o Corinthians estava salvo. Consequências. No jogo do Corinthians, torcedores comemoravam. Alguns até aplaudiam o São Paulo. Mas no Morumbi, era revolta. O principal alvo, grafite. Até hoje, lembrado por isso. E essa história levanta uma pergunta que até hoje divide opiniões. Um time deve jogar para vencer sempre? Ou pode prejudicar um rival? O futebol nunca mais foi o mesmo. Como é que você se comporta quando o resultado do seu time decide a vida de um rival? O que der aí tá valendo. O Corinthians descer, consegue. E nós somos Juventus. Gostaria só pelo fato do Corinthians cair, mas não consigo torcer contra o tricolor. Claro, né? O Corinthians cair. O Corinthians tem que cair. Pra cair, o São Paulo não pode ganhar aqui. Ah, o ruim, isso que vai ser ruim, né? Torcer pro São Paulo perder. Vou torcer contra o São Paulo. Você falou agora há pouco pra mim que ia torcer pro São Paulo ganhar? Não, vou torcer contra o São Paulo pro Corinthians cair. 2 vezes como boa cabeça grafite. Repare que os tricolores De fora da área do terrão. Em o gol anulado do Valdo. Só teremos alguma reação se a Portuguesa Santista fizer um gol no Corinthians. Então se preparem, porque é isso que acontece. Os São Paulinos pedem pro time entregar o jogo. E o Coro, não sabendo do risco de se transformar em ídolo dos corintianos. Então, a situação inusitada, né, que a gente tá vivendo hoje, né? No intervalo ainda brincaram com a gente, até que fazer um busto pra nós no Parque São Jorge. Eu falei, não quero o busto do Parque São Jorge não, quero no Morumbi. Agora, eu quero saber de você. Você acha que o São Paulo fez o certo? E o grafite deve ser criticado? Comenta aqui. E se você curte histórias assim, se inscreve no canal Nação.